Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje a nossa live número 2. Vamos nessa, que a gente não tem tempo a perder nessa noite fria. Pessoal, hoje eu quero falar um pouco mais sobre a mentalidade de dono, que isso daqui é muito importante, principalmente para quem está começando e às vezes fica um pouco perdido aí sobre como realmente iniciar uma empresa, como você faz para aprender tudo que você precisa dentro do empreendedorismo. Vamos lá, eu quero mostrar aqui para vocês. Boa, tá aqui. Pessoal, para quem estiver me acompanhando pelo Instagram, acabei de postar um stories, você vai ver o meu stories e vai abrir o link que eu deixei no meu stories, porque lá você vai ser capaz de me acompanhar pelo YouTube. Pelo YouTube é muito mais rico, porque eu consigo, de fato, colocar uma apresentação aqui para vocês, tá? Então, quem tá aí pelo Instagram, corre lá pelo YouTube, porque é muito melhor. Vamos lá, gente. Boa noite, galera. Bora começar. Antes de qualquer coisa, já comenta aqui de onde que você é, cidade, estado. Quem tá aqui eu quero ver hoje, beleza? Então comenta aí que eu vou ler todos os comentários. Beleza, gente? Cara, que legal. Vamos lá, tem bastante gente aí. Bom, eu quero falar hoje de um assunto que eu não vi ninguém abordar, tá? A galera fala muito de ponto, de produto, de tecnologia, mas ninguém fala que eu acho que é o gargalo número um, que é, na verdade, a cabeça do dono. Deixa eu ser direto aqui com vocês. Eu já vi muita gente que abriu loja, assinou o contrato, tem CNPJ, paga a conta todo mês e ainda assim pensa igual um funcionário. E isso tem custo. Não é um custo abstrato, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso tem um custo real, custo de energia ou sei lá o quê. É um dinheiro que sai da sua conta todo santo mês, todo santo dia, sem você perceber. Então hoje a gente vai falar exatamente onde isso acontece. E eu vou trazer um caso real aqui, coisa que eu vivi na minha própria operação, na minha empresa, tá? Isso daqui não é teoria, gente. Então vamos lá. Deixa eu começar com uma pergunta bem simples para vocês. Aí vocês respondem no chat aqui. Se a sua loja parar de vender hoje, agora, você está assistindo essa live, aí você olha no relógio, são 7 horas da noite e a sua loja parou de vender. Você vai descobrir no mesmo dia, você vai descobrir agora, ou você só vai descobrir daqui 3 dias, ou daqui uma semana, ou talvez no fim do mês. Me conta aí, você sabe por quê? Olha só, tem muita gente que tá falando aqui, só no extrato, só vejo no fim do mês. Gente, isso daqui é sinal claro de uma mentalidade de funcionário. E eu não tô falando isso aqui como crítica, não, tá? Até porque eu passei por isso daqui. Eu tô falando como diagnóstico. Eu mesmo já fui assim. Então você tem que saber o que está acontecendo na sua loja hoje. E não daqui 10 dias, 15 dias, 30 dias. Tá? A galera tá comentando assim, ó, não achei nada para ir pro YouTube. Você vai desligar a live aqui do Instagram, você vai ver o meu stories, lá tem o link pro YouTube, tá? Quem tá me vendo pelo Instagram, você só consegue ver minha cara, mas eu tô apresentando um slide aqui para você poder acompanhar, fica muito mais rico, tá? Então quem tá no Instagram, corre pro YouTube, tá? Vamos lá, gente. Qual que é o negócio aqui? Funcionário pensa em tarefa. É assim desde a escola, nós somos treinados para ser repetidores de tarefa, tá? O dono pensa em resultado. Eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? A sua maquininha de cartão ela trava, ela para de funcionar. Beleza. O funcionário, ele vai pensar o seguinte, eu vou esperar alguém avisar. Ah, só lá na frente, se o caixa não fechar. Não é assim que funciona, gente. Você tem que saber na hora. Quem pensa como dono já sabe quanto que isso custou em venda perdida naquele dia. E ele já está lá resolvendo o problema. Você entendeu? É a mesma resposta, só que é uma situação completamente diferente. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês os custos invisíveis de ter essa mentalidade de funcionário. Tá? Agora eu quero entrar no núcleo dessa live, que é justamente isso daqui. São os custos que não aparecem com a conta. Porque quando aparece... Cadê? Quando aparece uma conta, quando você tem um boleto, eu tenho um boleto lá da manutenção da geladeira.
E aí a minha geladeira estourou e o cara me cobrou R$ 500, aí vai ter que trocar a peça, tá, não sei o quê. Isso aí é um boleto. O boleto machuca. Mesmo que ele seja, vamos dizer assim, uma despesa não discricionária, uma despesa que acontece, você vai sentir pagar. Então, o ato de pagar o boleto, isso te dá uma dor, tá? Mas quando a gente fala do custo invisível da mentalidade, aqui, é outro tipo de coisa, tá? Porque a gente vai desperdiçar algo que talvez não seja bem o dinheiro, mas ele talvez seja muito pior, tá? É uma coisa que talvez seria melhor se fosse o dinheiro mesmo. O primeiro é um clássico, tá? A galera acompanha faturamento. Todo santo dia você acorda, aí você abre lá seu sistema e fala: nossa, que da hora, vendi R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000. Eu me lembro a primeira vez que eu faturei R$ 3.000 em um único dia. Eu pulava de alegria, gente, pulava de alegria. A primeira vez que eu faturei R$ 3.000 no dia. É um sentimento que eu vou guardar para mim, e se você tá chegando nesse ponto aí, ou que seja outro ponto, lembra de celebrar suas conquistas, gente. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que eu acompanhava, assim como muitos de vocês, apenas o meu faturamento. Eu não acompanhava a minha margem. Então você fatura 10, 15 mil no mês e você acha que você foi bem. Mas aí o seu fornecedor ele reajustou o preço e você não repassou para o produto. A margem caiu na sua frente e você não viu. Pergunta rápida, gente. Quem aqui sabe de cabeça qual foi a margem líquida do mês passado? Não é faturamento, é a margem líquida. Comenta aqui embaixo, sim ou não. Pessoal que está me perguntando da live do YouTube, gente, Ivan Dama no YouTube, não tem erro, tá? Mas comenta aqui embaixo, gente, se você sabe exatamente quanto que foi a sua margem no mês passado. E não é, vou ver, vou perguntar pro Fred, vou abrir minha DRE. Não, você tem que saber de cabeça isso. Beleza? Comenta aqui. Muita gente comentando não, gente. Isso daqui não é desonestidade de vocês mesmos, é o modelo mental que a gente carrega. Funcionário não precisa saber margem. Você aí que talvez é CLT ou foi CLT, quantas vezes você soube a margem da empresa que você trabalhava? Eu já trabalhei, gente, em empresa de capital aberto. Então a margem era escancarada no site, no relacionamento com investidores. Eu não sabia quanto a empresa estava ganhando ou estava deixando de ganhar. Tá? Então o funcionário não precisa saber a margem. Não é obrigação dele, mas o dono precisa. É uma pressão, entendeu? Você precisa checar porque é um sinal vital para você que trabalha com saúde aí. A galera fala sobre sinais vitais, que é, sei lá, respiração. Bom, não sei, vou falar besteira aqui, mas é pressão, batimento, pulso, enfim. A margem é um sinal vital da sua empresa. Você não pode não saber. Você não pode não saber. Beleza, gente? Segundo custo que a gente tem aqui é aceitar o que foi combinado para sempre. Repasse de negociado que foi negociado e nunca mais foi revisitado. Um contrato de um fornecedor que você nunca tentou renegociar. Uma taxa de maquininha que está lá desde o dia que você abriu e ninguém mais olhou. Funcionário não renegocia porque já está assim, entendeu? Agora, o dono, ele renegocia porque ele sabe que cada ponto percentual é dinheiro indo embora todo mês. E vou falar aqui para você uma coisa que eu fiz semana passada. Eu gastei aí provavelmente uns 15 minutos de conversa, 1 hora para decidir, e eu consegui renegociar as taxas que estavam sendo cobradas da minha adquirente, meu operador de cartão de crédito. Tá? Pode não parecer um negócio de outro mundo, porque eu estou ganhando uma margem pequena, estou ganhando alguns base points. Então, sei lá, eu estava pagando 0,8, caiu para 0,75. Nossa, que legal, ganhei 5 base points. Só que o que você tem que ver é que eu gastei 15 minutos nessa conversa e aí eu renegociei o meu contrato daqui para frente. É só eu continuar faturando o que eu estou faturando e bater as metas de crescimento que eu vou ter. Tá? Então, esse é um negócio que tem que entrar na sua cabeça. Dono renegocia tudo. Dono renegocia tudo. Sem exceção. Tá? Custo sempre vai aparecer. Então, o que você vai fazer com custo? Você vai cortar como se fosse unha. Vai cortar como se fosse grama. Tá? E não é dinheiro grande de uma vez. É pequeno. E aí fica fácil ignorar, gente. Pega uma loja que está faturando 10
a 20 mil reais, igual o exemplo que eu estou mostrando aqui na tela, que é uma faixa bastante comum para a grande maioria dos mini mercados. Calcula um ponto percentual, não negociado. Quer ver? Ó? Eu vou até tirar aqui para vocês verem. Ó. Um ponto percentual é 100 a 200 reais perdidos por mês. Se você fatura 10 mil reais, 1% é 100 reais. Se você fatura 20, é 200 reais. Só que o que você tem que pensar? É 200 reais daqui pro resto da vida. É 200 reais hoje, 200 reais mês que vem, e depois no próximo, e depois no próximo. Multiplica isso agora pela quantidade de lojas que você tem. Às vezes você está me ouvindo aqui e você tem 3 lojas. Aí você fatura 20 mil com cada, seu faturamento é 60 mil. Você está deixando escoar pelo ralo 600 reais por mês. 600 reais por mês dá 7.200 reais por ano. O que dá para você fazer com 7.200 reais? Talvez pagar o seu 13º, talvez comprar uma geladeira a mais, ou então tirar de lucro para você ir viajar com a sua família aí para o Nordeste. Se é que você não é do Nordeste, tá me escutando aqui, né? Então, gente, o número é pequeno, o percentual é pequeno, mas quem pensa como dono não pensa em pequeno, pensa na multiplicação. Vezes a quantidade de lojas que eu tenho, vezes o número de meses, vezes... É isso, é o tempo inteiro. Eu sou assim, não sei se vocês são, tô tentando passar um pouco da minha mentalidade aqui para você. Tá? E agora eu vou falar de algo que eu mesmo fiz. Que era isso aqui, ó. Eu já falei disso aqui. Bom, o próximo curso que a gente tem aqui, ó, é justamente esse, ó. É decidir no feeling. O que é decidir no feeling? O que eu falo que é decidir no feeling? Você abre uma segunda loja sem entender se a primeira deu certo. Você aceita um ponto sem qualificar, porque parece bom. Vou contar uma história aqui. Uma vez eu fui atender um cara de... Puxa, não vou lembrar o nome da cidade. Era uma cidadezinha do interior de Goiás. Sim, cerca de 50, 60 mil habitantes. E aí, esse cara... Acho que eu já contei essa história, mas esse cara, ele tinha uma loja. A loja era num container. E aí, ele veio procurar minha ajuda porque ele queria expandir. E ele já tinha o segundo condomínio mapeado e ele já estava assim em vias de comprar geladeira e pedir mais um container e comprar gôndola e toda essa parte aí que você que já abriu loja, você sabe como é que é. E aí o que aconteceu? Ele não fazia ideia do lucro dele, ele não sabia se dava lucro ou não. Por quê? Porque tá com a mentalidade do funcionário, tá com a mentalidade do CLT. Então, vendi 10 mil reais. É bom ou é ruim? Eu não sei. Para a menina que vende bolo na rua, é ótimo. Para o cara que tem uma concessionária de carro, é horrível. Tudo depende do negócio. Então, esse cara, ele já tinha tomado a decisão de expandir. E aí a gente entrou para ajudar ele. Eu pedi uma DRE, ele não sabia o que era uma DRE. Possivelmente você está me escutando, você não sabe o que é uma DRE. Não precisa saber no momento que você ingressa no empreendedorismo. O que não pode acontecer é você deixar de saber o que é isso daqui a partir do momento que você quer evoluir como empresário. Tá? Então, a DRE, ela basicamente, ela mostra o resultado. O R da DRE é resultado. Ela vai te mostrar o resultado, se está tendo lucro, se está tendo prejuízo. A gente montou uma DRE do zero para ele, porque ele não tinha. E a gente percebeu que dos, sei lá quanto que ele faturava, já não lembro mais, 6, 7 mil reais, era baixo o faturamento. 6 mil reais, para quem tem container, é a morte. Tá? Mas a gente tirou todos os custos que ele tinha, no final estava dando 100, 200 reais de lucro. Para o investimento que ele fez de quase 40 mil reais. Então, 100 reais de lucro é bom? Depende do investimento que você fez. Se você investiu 100 e está dando 100 de lucro, é maravilhoso. Se investiu 1 milhão e está dando 100 reais de lucro, é horrível. No caso dele, a gente percebeu que não fazia sentido. Então, ele ia comprar a segunda geladeira, ele ia comprar o segundo container, ele ia comprar o segundo tudo com a primeira loja, dando prejuízo. Então, de duas uma, ou ele tinha que parar o que ele estava fazendo e fazer essa primeira dar lucro, ao invés de pensar em expansão, ou ele tinha que fechar essa loja, pegar todos os equipamentos dele e levar para o segundo local. É assim que o empresário pensa, gente. Tá entendendo? É dessa forma. Então, terceirizar a decisão vai dar certo. Não dá isso daqui, não dá. Ponto abaixo de um certo número de unidades, não dá certo. Essa faixa de referência que eu passo aqui, ela depende muito de região para região, tá?
Mas é um risco alto. Quanto menos unidades você tem dentro de um condomínio, maior é a sua aposta. E eu já apostei demais, gente. Eu já apostei demais. Hoje eu não aposto mais. Hoje eu tiro dinheiro do caixa da empresa para expandir a minha rede, vai dar certo. Não existe outro plano. Mas já errei muito. Já fui na base do achismo, já fiz muita coisa errada, abri onde não deveria. Hoje eu não aposto mais. Já fiz minhas apostas. O lado bom é que se você estiver me ouvindo, você pode ser um sábio. Quem que é o sábio? O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Não é maravilhoso isso? Porque você pode... você tem vários cenários aqui, ó. O cara que é, assim, um pouco esperto, ele aprende com os próprios erros. Ele erra a primeira vez e depois ele não erra mais. Agora, o cara que é realmente sábio, ele aprende com o erro dos outros, ele não precisa errar para ele. Mas tem o cara cabeça dura também. O cara cabeça dura, ele não aprende nem com o erro dos outros, nem com ele. Aí é sacanagem, né? Bom, vamos falar aqui sobre como isso vai travar o seu crescimento. Agora eu quero mudar um pouco o ângulo aqui. Até aqui eu falei dos custos diretos. Mas a mentalidade de funcionário também trava o seu crescimento. E de um jeito, talvez, até mais silencioso. Tá? O primeiro aqui é um clássico, medo de investir. Todo funcionário vê o custo. É caro. Então o cara ele começa a investir, por exemplo, em tráfego pago. Nossa, que terrível, vou colocar R$ 500 no Facebook. Só que ele não pensa no retorno. Quando é me oferecido um produto, um serviço, vem alguém, me oferece uma consultoria, um curso, uma ferramenta, alguma coisa nova, eu não estou nem aí para o custo. Zero. Me preocupo zero. Tá? Quando eu vou comprar coisas para mim, pessoal, pessoa física, vou comprar para mim. Aí eu levo em consideração o custo. Vou comprar um imóvel, vou comprar um carro, vou comprar um celular, vou comprar um relógio, qualquer coisa. Aí eu levo em consideração o custo. Empresa não funciona assim. A calculadora da empresa é sempre resultado. Entendeu? Então, como é que funciona a cabeça do empresário? Tem que pensar como PJ agora. Não é o custo que vai dar, é quanto isso vai te dar de retorno. Porque às vezes você investe R$ 500 e te dá, sei lá, uma ação aí te dá 10 mil de faturamento, é maravilhoso. E tem outra ação que custa R$ 200 que não te traz nada. Essa é a cara. A cara é a que não traz resultado. Tem gente que não troca equipamento porque ele ainda está funcionando. Tá, mas essa mentalidade de ainda funciona te mantém preso, gastando mais energia, gastando mais com manutenção. Você tem que pensar quanto que esse equipamento está me custando. Um produto perdido, que eu já tive que parar minha operação para ir lá trocar o presunto dentro da loja. Tá? Eu vou mostrar um exemplo concreto, concretíssimo aqui para vocês. Ó. Dá uma olhada no freezer. Esse aqui é um investimento de um freezer mínimo aí, de 400, 500 litros para você colocar dentro da sua loja. Tá? Para quem não tem loja ainda, o que o freezer faz? Ele estoca comida congelada. O que é comida congelada? É aqueles produtos que eles precisam ficar a menos 20 graus para eles permanecerem dentro da data de validade. Pizza congelada, lasanha, nuggets, açaí, marmita congelada, toda essa mercadoria ela precisa de um freezer. Tá? E você tem algumas opções aqui. Ó. O mais barato que tem, ele é o freezer horizontal. Vai te sair R$ 3.500 aí você manda envelopar com a sua marca, vai sair uns R$ 4.000. Tá? Aí a gente tem um upgrade, que é o freezer vertical simples, que tá vendo? É quase o dobro do valor, são R$ 6.000. E aí, o supra-sumo é esse freezer vertical frost-free. Esse freezer custa R$ 10.000. 10 mil aqui, ó. O cara que tem cabeça de funcionário, ele vai falar assim, pô, um freezer é 3 vezes mais caro que o outro. Nem a pau. Não vou comprar o... Porque é o mesmo expositor, é o mesmo equipamento, não é maior, não é melhor. Ele é muito melhor. Eu vou explicar por quê. O melhor de todos é esse daqui. Por quê? Por que existe essa diferença de preço? Parece absurdo comprar mais caro. Mas o negócio é o seguinte. Primeiro, você tem uma opção. Ou seu freezer vai ser horizontal, ou seu freezer vai ser vertical. Eu tenho dezenas de freezers que são horizontais. Tá? Dezenas de freezers que são horizontais. Qual que é o problema? O cliente não
enxerga a mercadoria. Então ele entra dentro da sua loja e ele vê salgadinho, ele vê vinho, ele vê cerveja e ele não vê a mercadoria congelada. Eu já fiz pesquisa de satisfação dentro de condomínio e eu recebi uma sugestão de pessoas que elas queriam o mercadoria congelada. Então eu fiz uma pesquisa de satisfação para saber o que estava faltando dentro do condomínio e o cara me responde mercadoria congelada. E a minha resposta para ele foi mandar uma foto da loja com o freezer. Então a gente ignora as coisas. O nosso cérebro é feito para isso. A gente ignora algumas coisas. É normal, é um mecanismo de proteção. Então você compra um freezer de R$3.500 horizontal achando que está arrasando, porque você fez a sua loja mais barata. E a sua mercadoria não vende. Aí a sua loja, que podia faturar 20, 30, 40 mil reais, ela não está faturando tudo isso. Por esse erro, que é um exemplo que eu estou dando aqui, e uma série de outros erros que você com a cabeça de funcionário está querendo economizar. Tá de sacanagem, né, meu? Aí a gente vai pro upgrade. Beleza, sobrou uma graninha aqui, vou comprar o freezer vertical. Simples. O que é esse simples? Existe o frost free, que ele não forma gelo, e existe o simples. O que acontece com o simples? Aí você, por causa de 4 mil reais, que hoje pode parecer muito dinheiro para você, mas não é, tá? Tem que pensar como negócio, gente. Negócio, tá? Quer ser grande, pensa como negócio. Aí o que acontece? Você compra o vertical simples, ele já é um baita upgrade para você, porque o cara vai ter visualização. Onde que está o problema? Principalmente essas épocas assim. A pessoa abre e fecha a geladeira, abre e fecha a geladeira. E no ar que nós respiramos, no ar que está em volta da geladeira, existe umidade. Então essa umidade entra dentro do equipamento. Quando ela entra dentro do equipamento, ela vai formar gelo. Sem gerar crítica aí para quem é mais antigo igual eu, mas quando eu era criança, as geladeiras, basicamente todas as geladeiras tinham freezer e o freezer virava uma bola de gelo se você não fizesse o degelo. Eu, inclusive, na faculdade tinha uma geladeira, lá em São Carlos, eu tinha uma geladeira que eu, universitário, não fazia degelo, nem a pau, não perdia tempo com essas coisas. Então, o que eu fazia? Eu deixava congelar. E aí, chegava a congelar a ponto de eu não conseguir abrir a porta, de eu não conseguir tirar a mercadoria de lá. E é isso exatamente que vai acontecer se você comprar um freezer vertical simples, de 6 mil reais. Ele já é um upgrade. Eu tenho alguns desses, tá? Porque em determinados pontos da empresa, em determinados pontos da história da empresa, tudo que eu tinha, às vezes era 5 mil reais. Eu dava um jeito de comprar esse daqui parcelado e ia para cima. Tá? Qual que é o problema desse daqui? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você vai ter que parar, tirar o freezer da tomada, tirar toda a mercadoria, colocar numa sacola térmica, ficar lá batendo gelo. É literalmente quebrando o gelo. É daí que vem a expressão, você vai quebrar o gelo. Quando você quebra o gelo, você corre o risco de furar o evaporador. Tá? Para quem não sabe, a geladeira tem duas partes, tem o condensador e o evaporador. O evaporador é a parte fria, é uma serpentina que roda na parede da geladeira. Aí você vai lá com um martelinho, bate, bate, bate. Se você furar o evaporador, você perdeu a sua carga inteira, possivelmente a geladeira inteira, tá? Que até você conseguir achar, trocar a serpentina, é um pesadelo. Tá? E aí o que acontece se você não fizer isso? É pior ainda. Pior ainda, porque o seu cliente, ele vai olhar uma Coca-Cola, ele vai olhar um presunto que está sendo engolido pelo gelo. E aí você deixa de vender porque o cara não vai comprar, porque está abandonada a loja e você nem sabe por quê. Tá? Suprassumo é você gastar dinheiro. E, gente, isso daqui é um exemplo. É um exemplo que eu estou dando aqui. Para você fazer o cálculo e parar de pensar pequeno, parar de pensar igual CLT. Se você tem um mini mercado, ou se você quer ter um mini mercado, você tem que pensar como pessoa jurídica. Pensa grande. Eu só cheguei até aqui hoje porque lá atrás eu escrevi num pedaço de papel 30, bem grande assim, com canetão, e eu colei atrás da minha geladeira, atrás do meu escritório. Se você tivesse me vendo há 4, 5 anos atrás, você ia ver um pedaço de papel aqui escrito 30. Porque todo dia eu acordava e eu olhava aquilo lá, porque eu pensava grande desde o começo. Então pensa grande. Pensa igual pessoa jurídica. Pare de fazer economia. Outra coisa que trava muito. Ninguém faz como eu.
Essa aqui é matadora, gente. Eu entendi isso daqui quando eu cheguei a 10, 12 lojas. Ninguém faz como eu. Ninguém faz o financeiro como eu. Ninguém faz compras como eu. Ninguém olha a loja melhor do que eu. Ninguém olha a câmera melhor do que eu. Ninguém lida com o síndico melhor do que eu. Parabéns. Você vai ter uma empresa que nunca vai crescer. Isso eu aprendi com um empresário muito amigo meu. Ele falou assim, eu tava morrendo de medo de delegar o meu financeiro. Eu falei, como? Como que eu vou dar na mão de um funcionário? Pagamento de boleto, ele vai saber quanto todo mundo ganha. Ele vai saber quanto que eu tiro de lucro. E aí esse meu amigo empresário, ele falou assim, você acha que o Abílio Diniz faz a folha de pagamento dele? Você acha que o Flávio Augusto faz a folha de pagamento dele? Me diz uma coisa, você acha que o Steve Jobs algum dia, depois que a Apple cresceu, ele fez algum pagamento de boleto? Não. E eles só cresceram por causa disso. Dono que não delega porque acha que só ele faz direito, sabe qual que é o resultado? A operação trava no teto dele, no tamanho dele. Não tem como escalar porque tudo passa na mão de uma pessoa. Quem pensa como dono, constrói processo. É aí que está a chave para o crescimento. Você faz a operação funcionar sem você estar em cima. É aí que está a chave do empresário de sucesso. Se a sua empresa, você tem que trabalhar ativamente fazendo isso. Se a sua empresa ela consegue rodar sem você, e não é ficar uma tarde sem você. Hoje é dia 17, eu não pisei na minha empresa. Por quê? Porque eu passei anos desenvolvendo processos e equipe. Eu não preciso estar lá. Eu não preciso estar presente. Os problemas estão surgindo e eles estão sendo resolvidos. Mas tudo porque eu investi em processo. Pode ser que você não esteja entendendo essa conversa. Tá? Mas eu vou perguntar aqui para vocês. Se você precisar sair de férias agora, 15 dias, sem celular, a sua loja, ela continua funcionando? Pensa comigo. Eu vou até contar uma história aqui para vocês. Eu, com mais ou menos umas 30 lojas, eu percebi que eu precisava de ajuda, porque eu cresci demais e eu precisava de ajuda para organizar a casa. Então, basicamente, eu estava vivendo o processo que muitos de vocês podem estar vivendo, que é o fato de você ser o bombeiro da sua empresa. Parabéns, você é o bombeiro da sua empresa. O que você faz o dia inteiro? Você apaga incêndio. E não está errado, tá, gente? Não está errado você chegar nesse ponto. Porque todo mundo que cresce, todo mundo que faz bem feito, vai chegar no ponto de ser o bombeiro da empresa. O que está errado é você aceitar isso como condição perene. E eu não aceitei. Eu não posso ser o bombeiro, eu não posso ser o teto da minha empresa. As coisas não podem ficar represadas em mim. Eu não posso ter medo de cliente pedindo ajuda e não tá conseguindo ajuda porque eu tô com sobrecarga. Isso não pode acontecer. Porque pensa você. Pensa nos serviços que você utiliza. Pensa numa linha telefônica. Você tem celular? Possivelmente você está me assistindo de um celular. Pensa que você tem a operadora, não vou falar o nome da operadora aqui, mas tem uma operadora. Aí o seu celular para de funcionar, você tem que mandar uma mensagem de reclamação para o dono da empresa. Que maluquice, gente. Não existe isso. Então eu com 30 empresas, com 30 lojas, eu fui buscar ajuda. E aí a ajuda que eu tive foi exatamente isso. Resumindo em uma frase, você não tem processo, você precisa de processos. E eu passei de janeiro até outubro montando os meus processos. E dá um trabalho gigantesco. Mas isso salvou a minha empresa da falência. Eu vou explicar por quê. Em 28 de outubro, eu saí de férias pela primeira vez da minha empresa, porque eu era aquele cara que, se eu ficasse uma tarde fora da empresa, tudo parava. E aí eu consegui tirar férias, marquei 15, 20 dias de férias. E eu estava com o meu celular, estava trabalhando, assim, não ativamente, mas eu estava disponível. Eis que o meu comprador quebra a perna e some, ele simplesmente some. E aí eu não tinha com o que falar. O que aconteceu? Não sei. O que me salvou? Porque não foi culpa dele não falar comigo, ele entrou em cirurgia, foi um negócio sério. O que me salvou na época foi eu ter todos os processos muito bem documentados.
eu tinha o endereço dele, eu tinha um contato de emergência, eu liguei, estava na Alemanha, eu liguei para a mãe dele, falei com a mãe dele, expliquei, todos os processos de compra estavam absolutamente todos adequados. E aí o que aconteceu? Mesmo sem comprador, a empresa continuou. Se eu não tivesse isso, de duas uma, ou eu estragava minhas férias e voltava antes, ou eu falia a minha empresa. Entendeu, gente? Então, esse negócio de ninguém faz como eu é a maior armadilha que você pode ter. Beleza? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Foi exatamente isso que eu comecei a perceber. 3 interrupções por dia. Pensa, você tem um funcionário aí, você tem 2 funcionários, tem 3 funcionários, tem um fornecedor. Eles vão fazer 3 interrupções por dia. Cada interrupção ele vai falar assim, chefe, a internet da loja 1 parou. Aí você vai lá e resolve. Você vai ligar na operadora, o que aconteceu? Ah, um rato comeu o fio, beleza. Você vai resolver. Porque o empresário, ele é naturalmente um solucionador de problemas. Você vai resolver. Só qual o problema? Isso te ceifou, isso te roubou 15 minutos do seu dia. Se você faz isso 3 vezes por dia, e faz muito mais. Eu falo porque eu sei, eu já passei por isso. Faz muito mais. Esse negócio de não vou ensinar o cara a fazer, porque eu vou perder 2 horas ensinando o cara a fazer. Então eu vou responder rapidinho aqui em 15 minutos. 3 interrupções por dia, de 15 minutos, são 45 minutos por dia. 45 no segundo dia dá 1h30, então em 4 vai dar 3. Você perdeu quase 5 horas na sua semana com essas interrupções. Porque você não tem processo. Você não tem processo. Tá? E como que você resolve isso? É difícil? Não, só tem que fazer. Se você não tiver processo, toda dúvida vira uma interrupção. E ela vai se repetir eternamente. Então, assim, imagina todos os problemas. Pense em todos os problemas que podem acontecer dentro da sua empresa. O pneu furou, a nota fiscal que veio errada, é um boleto que sumiu, é um produto que está errado, veio sem código de barra, o sistema parou. Pense em tudo isso. Eu fiz exatamente esse mesmo exercício que eu estou fazendo aqui com vocês e eu vi tudo que podia dar errado dentro da minha empresa. E aí, quando eu fiz isso, eu fiz um procedimento que me demorou, dá uma olhada, ó, 1 hora documentando. Eu tenho procedimento, gente, para como instalar trava de bebida alcoólica na geladeira. Por quê? Dependia de mim. E hoje não depende mais. Tem texto, tem foto, tem vídeo. Entra um funcionário novo, assiste o tutorial. É for dummies. Tá? Qualquer um que lê aquilo lá vai conseguir fazer. E aí, o que eu fiz nesse meio tempo? Eu fiz o Netflix da minha empresa. Tudo que se repete tem um vídeo. Absolutamente tudo que se repete tem um vídeo. Ah, mas entregar o imposto de renda da pessoa jurídica é só uma vez ao ano. Tudo bem, você vai fazer uma vez esse ano, vai fazer uma vez ano que vem. Se repete? Beleza, vai ter que ter o vídeo, vai ter que ter o SOP. Vai ter que fazer. Porque senão você vai perder 1 hora em 2026 e 1 hora em 2027. Eu não me dou ao luxo de perder tempo, porque tempo é o ativo mais valioso que eu tenho. Beleza? Vamos lá. Deixa eu te contar. Vamos ver aqui, ó. Gente, dá para ter a mentalidade de dono trabalhando sozinho? Me conta aí nos comentários. Você que acha que só pode resolver as coisas? Só você pode fazer. Só você faz. Só você tem o conhecimento. Eu já fui assim. Dá para ter a mentalidade de dono trabalhando sozinho, sem nenhum funcionário? Ou isso só aparece quando você tem equipe? É aí que está a grande sacada. Quando eu comecei a minha empresa, eu comecei tudo bagunçado. Hoje eu tenho várias empresas e todas elas sem exceção. Inclusive dei abertura de uma empresa nova hoje. Mandei para junta comercial. Toda empresa que eu abro, ela já começa com mentalidade de escala. Por quê? Eu aprendi muito com a minha empresa de mercadinho.
Então eu não faço mais isso. Ah, um dia quando eu tiver funcionário eu faço. Não, é do dia primeiro. Dia número 1 eu estou fazendo isso. Eu quero ver a opinião de vocês. Isso só aparece quando você tem equipe? Ou você pode começar do zero assim? Eu tenho uma visão sobre isso. Eu acho que dá, tá? É difícil. Quando você está sozinho, está tudo na sua cabeça e é suficiente. O telefone do seu cliente está na sua cabeça. A senha do banco está na sua cabeça. Como fazer o processo A está na sua cabeça. O problema é quando esse dia chegar e você não for mais ser suficiente. Esse dia vai chegar. Sabe o que eu acho mais revelador? Você documentar processo enquanto está sozinho é exatamente o que vai te permitir contratar o primeiro funcionário sem virar refém dele. Inclusive, o meu onboarding é gravado. Quando eu faço onboarding com o meu funcionário, quando eu faço treinamento com eles, ele tem que seguir como se fosse uma escola EAD. É vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, tem uma prova no final, para ver se ele entendeu. O meu onboarding, ele é gravado. Por quê? Porque eu contrato um funcionário essa semana, eu vou contratar semana que vem, e na outra, e na outra, e na outra. Então eu não posso repetir as mesmas palavras sempre. Quantos de vocês já adiaram uma contratação porque ninguém ia fazer do jeito certo? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso, gente. Tá? Isso é mentalidade de dono ou é medo disfarçado de perfeccionismo? Pensa nisso. Estou falando para vocês sobre mentalidade. Como pensar igual empresário. Bom, já falei bastante sobre diagnóstico aqui, gente. Agora deixa eu ser bastante prático aqui com vocês. Mentalidade de dono não é sobre trabalhar mais horas. Inclusive, é o oposto disso. Tem muita gente com mentalidade de dono que trabalha menos do que muito funcionário. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa construiu um sistema. O ponto é onde você coloca a sua atenção. Às vezes eu trabalhando 4 horas, eu gero muito mais resultado do que você que está trabalhando 12 e acha que está arrasando. Qual que é a rotina mínima? 4 coisas. Primeiro, você vai olhar a sua margem líquida toda semana, não o faturamento. E você não vai esperar o fim do mês. Você vai olhar ela toda semana, na segunda vírgula, na segunda casa. A semana passada foi 22,45, essa semana foi 22,32. Perdi 12 base points na minha margem. O que aconteceu? Segundo, você vai revisar contrato que te gera custo todo mês. Abre a sua lista de despesas e custos e você vai de uma em uma. Para quem tem 1, 2, 3 lojas, é super fácil fazer isso. Eu tenho mais de 100 lojas. Você imagina a quantidade de linhas que tem esse relatório de custos. E mesmo assim, eu faço isso, porque eu sei que precisa fazer. Custo é igual grama, custo é igual unha, é igual cabelo. Tem que cortar. Vai crescer indefinidamente se você não cortar. Pode ser taxa de maquininha, pode ser o repasse do condomínio, pode ser um fornecedor, pode ser alguma negociação nova que você tem que fazer. Sempre tem uma coisa nova para renegociar. Terceiro, você vai checar se tem algum processo dentro da sua empresa que ainda dependa de você. Se a resposta está nas suas mãos, você está fazendo errado. Todo mundo na empresa tem que ter acesso a esses procedimentos. Tá? Então, inclusive, eu tenho documentos com todas as senhas da empresa. Eu não posso me dar o luxo, gente, numa empresa que tem o faturamento da minha, que está empregando a quantidade de pessoas que eu estou empregando, eu não posso me dar o luxo de deixar isso ao acaso. E se eu for atropelado amanhã? Se eu tiver um infarto, a empresa vai comigo? Não! A empresa segue, perene. Essa é a diferença da empresa que morre no dia que o dono adoece e a empresa que segue. Pega as grandes empresas brasileiras, Ambev, Klabin, pega esse povo aí. Já está na terceira, quarta geração. Você acha que os caras prosperaram tanto assim, com a mentalidade pequena? Não. Quarto, você vai documentar um processo por semana até cobrir o essencial da sua operação.
Vou dar uma dica aqui para vocês. Vou dar uma dica aqui. Deixa eu... O que você vai fazer? Você vai separar a sua empresa em áreas. Toda empresa, sem exceção, tem financeiro. Toda empresa, sem exceção, tem operações. Toda empresa, sem exceção, tem comercial. Toda empresa tem essas 3 áreas. Pode ser que a sua empresa tenha outras áreas. Aqui estamos falando de mini mercados autônomos. Se a gente está falando de mini mercados, você vai ter outros setores da sua empresa. Você vai ter a galera de compra, você vai ter a galera de prevenção de perdas. Quando eu falo galera, pensa em setores. Ah, mas sou só eu na minha operação. Tudo bem. Pensa que você está dividido entre essas atividades. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pega uma cartolina. Gente, ó, dá uma olhada aqui, ó. O que eu mais faço, eu não vou mostrar aqui porque tem conteúdo da minha empresa, mas o que eu mais faço é pegar a cartolina e desenhar, escrever. Num mundo que é digital, cada vez mais a gente está querendo voltar para o analógico. Tá? Pega um papel e desenha, escreve os setores da sua empresa. Às vezes existe algum setor na sua empresa que eu não falei aqui. Escreve, compras, financeiro, comercial, reposição, operações, escreve. E aí você vai escrever lá todos os processos. Então vamos pegar o financeiro, por exemplo. Dentro do financeiro, eu tenho a folha de pagamento, isso é um processo. Dentro do financeiro, eu tenho pagamento de fornecedores, isso é outro processo. Aí eu tenho conciliação bancária, aí eu tenho conciliação de cartão de crédito. Cada um desses é um processo. E isso hoje provavelmente está dentro da sua cabeça. Ah, mas eu sei conciliar, demora aí, sei lá, meia horinha eu concilio tudo. Eu sei que você sabe, criatura. Não é esse o ponto. Você vai escrever as atividades. Então, dentro do financeiro, você vai escrever cada uma dessas atividades. Plá, plá, plá. E aí você vai pegar e resolver elas uma por semana. O que eu falo resolver? Você vai documentar, tirando prints, tirando foto, fazendo vídeo, o que for preciso, para que, a partir do momento que você contratar alguém para o seu financeiro, assim como eu fiz alguns anos atrás, a partir desse momento, você vai sentar com ele e vai abrir os procedimentos. Tá vendo conciliação bancária? É assim que a gente faz. Você vai entrar nesse site, você vai usar essa senha, e você vai fazer isso, 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 isso. Porque se o cara tiver o mínimo de vontade, não vou nem falar de inteligência, porque não precisa de inteligência. Se o cara tiver o mínimo de vontade, ele lê aquele documento e ele executa. E aí quando ele travar, ele não precisa ir até você. Ele não precisa te interromper. Ele pode reiterar, ele vai reler de novo e vai ver onde ele errou. E aí você vai resolver esse processo de conciliação bancária. Aí a gente vai para o próximo, que é folha de pagamento. Como que você faz a sua folha de pagamento? É assim, aí você vai para o próximo. Você está percebendo que a gente está construindo tijolinhos aqui? É o primeiro tijolinho, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Pode ser que a sua primeira lista inicial de atividades que você pensou no financeiro, você pensou lá em... Eu tenho a minha área, que é o financeiro, e aí eu tenho, sei lá, 10 atividades. Pode ser que ao realizar essas atividades, você pense em mais. E tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai fazendo. Agora você imagina, faltam 28 semanas para o fim do ano. Imagina você com 28 procedimentos novos dentro da sua empresa. Esse é o poder dos juros compostos, gente. Então você vai fazer a documentação de pelo menos um por semana. Separe pelo menos aí, se você nunca fez isso, umas 2 horas para você fazer. Tá? E a pergunta que eu quero que fique na sua cabeça hoje é: se eu fosse replicar a loja que eu já tenho hoje, se eu fosse refazer essa loja, eu ficaria tranquilo? Inclusive, gente, eu cheguei num nível de perfeccionismo dentro das minhas empresas que eu tenho roteiro para essa live aqui. Tem exatamente o que eu preciso fazer. Porque se um dia eu não puder mais fazer, alguém vai fazer por mim. Dentro das minhas empresas, tenho várias pessoas que não aparecem aqui. Eu sou o rosto da empresa, mas tem dezenas de pessoas por trás de mim. Que o resultado é nosso. Tá? Se eu fosse replicar a minha loja 10 vezes do jeito que ela está hoje, eu ficaria tranquilo? Eu vou te falar na minha terceira para quarta inauguração. Eu esqueci, gente, o PIN-PAD. Eu esqueci de levar o PIN-PAD para a loja. Para quem não sabe o que é o PIN-PAD, quando você vai no supermercado e ele... e você vai colocar a senha,
você coloca a senha num equipamento lá que chama PinPad. Então eu fui inaugurar uma loja sem PinPad. Então, qual que foi a minha lição do dia? Eu preciso de um checklist para inauguração de loja. Então eu pensei em tudo que podia dar errado e era um checklist. O que é o checklist? Você vai checar, você vai marcar. Pegou fita isolante? Pegou extensão? Pegou. Pegou os móveis? Pegou. Pegou o móvel? Pegou o PinPad? Não. Como não? Mas tá ótimo, tá lindo, porque a gente errou lá atrás. Agora a gente não erra mais. Então a resposta da minha pergunta, se eu fosse replicar minha loja 10 vezes do jeito que ela está hoje, eu ficaria feliz? Se sua resposta for não, tem algo sendo tocado no dá para ir levando. E essa é a mentalidade de funcionário disfarçada. Beleza? Gente, o que a gente viu aqui hoje? 5 pontos. Primeiro, mentalidade de dono não é pensar grande, é acompanhar margem, é mexer em contrato, é construir processo. Segundo, custo da mentalidade do funcionário é invisível. Ele aparece como dinheiro que nunca chegou. É a maquininha que ninguém ligou para negociar, porque você faturava 10, agora você fatura 80 e ninguém renegociou. Isso aqui é o exemplo perfeito. Investimento certo. Terceiro ponto, investimento certo. Igual um freezer, frost free, mas você pode pensar em outros exemplos aí. Ele se paga com o aumento das vendas. Se você tem medo de investir na sua empresa, você tem medo de ser empresário. Você está mascarado. Quem só olha preço está fazendo a conta errada. Quarto, quem não documenta processo vai travar no seu próprio crescimento. E às vezes você descobre isso da pior maneira possível. Quinto ponto aqui, gente. A pergunta que muda o jogo não é deu para pagar as contas esse mês. Eu replicaria o jeito que a minha empresa está várias vezes, de novo e de novo e de novo, do jeito que ela está. Eu faria tudo de novo. Pensa. Então, gente, tarefa da semana aqui para vocês. Tá? Qual que é o objetivo da minha live aqui? Ó? Elevar o nível de consciência de vocês. É ajudar de alguma forma. Então, a gente vai ter tarefa, lição de casa. Tá? 3 coisas, você vai anotar. Porque se você perdeu tempo aqui assistindo a nossa live e não for colocar a mão na massa, você simplesmente perdeu 1 hora, tá, gente? Sinto te dizer. Mas eu estou dando artifício, eu estou dando ferramentas para que vocês melhorem a empresa de vocês. Primeiro, calcule a margem líquida real do mês passado. Não sei se vocês gostam de assistir Shark Tank. Eu assisto todos. Shark Tank França, Shark Tank Brasil, Shark Tank Estados Unidos, Shark Tank Austrália. Todos. Tá? Uma das coisas que mais irrita investidor é perguntar um número e você não ter de cabeça. E o que mais chama a atenção é o cara que sabe de cabeça. Quanto foi sua margem líquida em abril de 2024? O cara sabe. Se ele errar, ele vai errar por um pouquinho. Tá? Então, margem líquida, você não vai esperar até o fim do mês. Faturamento não paga conta. O que paga conta é margem. 2, você vai escolher um contrato ou um custo fixo. Você pode começar pela sua maquininha, igual eu dei o exemplo aqui, e renegocie. Liga lá para sua empresa de sistema, pergunta quais são os adquirentes homologados e liga para todos eles. Se ele te der uma lista de 10 empresas, você vai ligar para as 10 empresas, porque isso vai te tomar 1 hora, 2 horas e possivelmente pode colocar muito dinheiro no seu bolso. E número 3, gente, responde para você mesmo. Se você sumisse por 15 dias, a sua loja continuaria faturando igualzinho, a mesma coisa? Para responder o 3 direito, pergunta também. Você tem processo escrito ou está tudo na sua cabeça? Quantas vezes por dia você é interrompido para resolver algo que só você sabe fazer? No fundo, você é o dono da operação. Beleza. Ou você é só um bombeiro que está lá como dono, apagando incêndio todo dia. Comenta aí, qual desses 3 custos invisíveis que eu falei hoje você identificou na sua própria operação? A margem, algum contrato parado que você não está renegociando, ou tomar uma decisão no feeling, que eu vou ler todos os comentários, tá? Para quem quer ir mais fundo, gente, eu vou deixar aqui no link da nossa live aqui no YouTube, vou deixar um link. Eu preparei uma aula gratuita completa, onde eu detalho, passo a passo, como sair da operação do susto e montar uma rotina de dono de verdade. Tem planilha, tem checklist, tem passo a passo de padronização.
Eu uso isso até hoje na minha operação, em todas as empresas. Acabei de falar para vocês aqui, abri uma empresa hoje. Nesta empresa, que acabou de nascer, um bebê, é um recém-nascido, ela vai seguir esse mesmo processo. Então, se você quer dar o próximo passo, se você quer sair dessa sua inércia de pensar como funcionário, o link vai estar aqui na descrição, tá? Clica lá, assiste a minha aula e, bom, é isso. Antes de eu ir, gente, obrigado aí pela live, já deixa seu like, comenta que eu leio de verdade cada um dos comentários, tá? E se inscreve aqui no canal, para você não perder o próximo conteúdo. Essa foi a live número 2, toda quarta-feira. Estou fazendo live falando sobre empreendedorismo, negócios e mercados autônomos. E é isso, galera. Valeu e até a próxima semana.